Aqui. Vocês estão... Regina Dias. Permitir. Vocês... Opa! Peraí. Vocês estão vendo aí a tela Não Separeis o que Deus juntou? Eu estou. Tá, né? Eu estou vendo, mas não leio nada. Ah, nem eu. É porque eu acho que está uma conformação aqui que ficou muito grande, enfim, mas o importante é saber que está aí, né? Eu estou com o Evangelho aqui também, não tem problema. Isso, é o capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento, que era um dogma, né, da Igreja Católica, que era, vamos dizer assim, tinha esse fundamento aqui. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Então, vamos ler para ver se nós conseguimos fazer uma análise o mais possível transpessoal desse ensinamento, né? Que transcenda pontos de vista. Vamos ver se nós conseguimos pegar a essência, né, do que Jesus falou, né? Então, vamos lá. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Então, era o marido que podia despedir a mulher, né? Mas o contrário não existia. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisses vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro. Então, veja, no começo não foi assim. Não era assim. Quando que começou a ficar assim, né? Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Então, nós estamos... Para a mulher estava sempre ruim, né? Para a mulher não tinha momento que prestasse, né? E a salvação, não. Não. Então, quando Jesus usa essa palavra adultério, ele coloca esse adultério aqui nesse contexto de relação conjugal, porque os judeus já haviam colocado na lei civil deles, que a mulher que fosse pega traindo as leis do casamento, né, em adultério, mas o adultério aqui significando esses deveres conjugais que não seriam cumpridos ali por ela, né? Pela mulher. Então, ele podia apedrejar aquela mulher. Só que acontece o seguinte, a palavra adultério, nos textos sagrados, não adulterarás, não terás falso testemunho. Esse adultério aí
do texto sagrado, dos textos sagrados e não dos textos civis, significa que o texto sagrado é os 10 mandamentos, só. Tudo mais é lei civil, né? Adultério no texto sagrado significa interpretar a lei de forma para atender o seu interesse pessoal, né? Isso que é adultério, é adulterar a letra da lei de Deus, não é? Que é o que mais se faz, né? Então, vamos lá. Imutável só há o que vem de Deus. Certo? Portanto, adultério é tentar interpretar essa lei de Deus de uma forma que venha atender aquilo que me interessa. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Certo? Então, qual é a lei da natureza que rege as relações entre o masculino e o feminino, entre o macho e a fêmea, senão o amor? As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Isso é divino, né? É divino no sentido do masculino e do feminino, porque só o masculino e o feminino, esses dois gêneros, conseguem substituir os seres que morrem. Então, isso é uma lei de Deus que nós vamos encontrar em toda a natureza. Entre os minerais, a lei da atração entre os minérios, né? Nos átomos nós temos a lei de atração e repulsão. Nos vegetais, nos animais, não é? Então, isso é uma lei de Deus. A união dos sexos. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo? Legítimo significa o que é legal, mas aí lei civil, lei dos homens, não é lei de Deus. Certo? Num país e em dada época é adultério. Esse adultério aqui não é no texto sagrado, é o adultério no texto dos homens. É adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único e legítimo. No Brasil era assim e até hoje ainda é. Você pode casar no religioso, né? Se é um religioso que está habilitado a realizar o casamento e depois registrar no cartório. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Não é? Então, o que regula essa união são leis. Tanto que hoje há imensas discussões, conflitos a respeito do que é esse casamento, não é? Então, religiosos se colocando contra casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas de qual casamento estão falando, né? Porque se for da união
civil entre duas pessoas, porque o casamento ele tem dois viés, né? Ele tem um viés puramente de regular a relação do ponto de vista patrimonial e da prole que virá, né? Dos filhos, regular a herança, essas questões. Isso é a legislação civil. Então, isso nada impede que você faça um contrato, que você pode chamar de casamento, mas a nossa legislação diz que o casamento é entre um homem e uma mulher, mas você pode fazer um contrato de união com uma pessoa do mesmo sexo, onde você regule essas questões civis, porque esse que é o problema. Na verdade, é uma discussão até meio sem sentido, né? Porque o que as pessoas do mesmo sexo desejam é justamente que ela tenha direito à herança, possa dividir o patrimônio construído em comum, porque mesmo quando duas pessoas do mesmo sexo, mesmo gênero, se unem, é possível de observar que há sempre ali presente a polaridade masculina e a polaridade feminina, mais visível em um dos parceiros. Um parceiro tem uma polaridade masculina mais visível e outro tem uma polaridade feminina mais visível, em que pese eles terem o mesmo gênero, serem homens, sempre serão homens. São mulheres, sempre serão mulheres. Mas há uma polaridade ali, uma energia feminina e uma energia masculina, que prepondera sempre. Há sempre aquele que é mais viril e aquele que é mais feminil. Sempre. Sempre, eternamente. Certo? Então, essa união desses parceiros que são do mesmo sexo, ela pode ser regulamentada por um contrato. E hoje, finalmente, já se está compreendendo isso. Pode fazer uma cerimônia, sem problema. Porque talvez esteja presente ali um amor que muitas vezes nós não vamos encontrar entre pessoas de gêneros diferentes, não é? Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é qual lei? A lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então, esse é o desenho inicial, né? Que um polo feminino e um polo masculino cuidasse da prole. Um homem e uma mulher, porque representando esses dois polos. Porque até hoje ainda, no nosso estágio evolutivo, só é possível, né, a reprodução através de um macho e de uma fêmea, né? É provável que mais à frente, com a evolução mais acurada, isso mude, né? Mas, no nosso atual estágio, é necessário um macho e uma fêmea para que ocorra a reprodução da espécie humana. Então, o que Deus quis, né? O que é o feminino e o que é o masculino? Então, aí nós vamos ter que descer nessa análise. Que a criança, ela precisa, para crescer em segurança, de ter uma energia masculina, pública, que nós chamamos, uma energia de contenção e uma energia feminina,
privada, de cuidado, de acolhimento. São essas duas características que seria o ideal, que formaria um casal ideal para que a criança fosse educada de forma eficiente, de forma eficaz e efetiva, tivéssemos resultados na educação. Tanto que nós vemos que a criança, ao nascer, ela é dependente praticamente 100% da mãe. Ela é um serzinho, né? Que é praticamente ali um apêndice da mãe. Ela suga o leite materno, ela só enxerga a mãe. Então, a mãe, o feminino, aquela que é mais apta aos cuidados, a mãe é que a criança vai primeiro reconhecer, que vai lhe transmitir naquele espaço, naquele tempo, o de que ela necessita. É como se fosse uma planta, né, que se nutre da outra. Uma planta é uma hospedeira e um hóspede, né? Então, seria assim. A criança, então, a mãe para ela significa alimento, comida, significa calor, né? Acolhimento. Então, o pai, ele é uma figura que vai prover tudo isso, né? Ou seja, o masculino, porque enquanto o feminino fica durante um longo período por conta daquela prole, o masculino sai em busca de provimento, como na época das cavernas, né? Então, são papéis que precisam ser desempenhados. Isso, quando a criança chega por volta dos 7 anos, mais ou menos, 5 a 7 anos, ela começa a identificar a figura paterna de uma forma mais presente, mais direta. E quando... Aí chega um momento em que os papéis se dividem, se alternam, e a partir dos 12 anos, invertem-se os papéis e o masculino passa a ser preponderante, porque é quando a criança sai para o público. É quando ela precisa da segurança daquele que conhece o mundo lá fora. Então, isso é uma análise bem complexa, não é? Então, isso foi pensado dessa maneira, isso foi o projeto de Deus. Era assim no princípio. Não é que as mulheres ficavam dentro da caverna e os homens saíam para caçar e tal, e por isso toda essa nossa relação com até a forma que a mulher enxerga é diferente. A visão da mulher ela é completamente diferente da visão do homem, né? O homem tem uma visão espacial que a fêmea não tem. Por isso. Então, mas ocorre que quando nós adquirimos a nossa liberdade e quando fomos conhecendo os prazeres da matéria, né? O homem foi modificando essa estrutura, né? Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Essa pessoa... Não se leva... Então, ele diz assim, ó... Qual o horário que ela vai entrar e vai estar? Deixa eu... Olha aqui o que esse texto está falando, né? De ordinário, a pergunta que ele faz, a lei de amor é tida em consideração? Aí ele fala, de modo nenhum, ele já leva para não. Tipo assim, 99%. Né? Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida.
O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. As mais das vezes a afeição, ela se rompe. Por questões, muitas vezes porque você casa com uma pessoa, dorme com ela e levanta no outro dia é outra pessoa. O de que se cogita não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Então, normalmente se avalia um casamento pela capacidade de provimento que exista ali, né? Diz que quando a falta de dinheiro entra pela porta, o amor voa pela janela, né? Principalmente num mundo que nos oferece tanto conforto e tanta coisa, disponibiliza tanto, não é? Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz, se contraiam, podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente, separarem-se por si mesmos, os que à força se uniram, torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Muitas vezes a pessoa faz um juramento, mas ela não tem o conhecimento de todas as circunstâncias que vão envolver aquela relação. Aquilo muda, né? Às vezes ela está apaixonada. Os casamentos se dão também, muitas vezes ainda, numa idade que nós somos ainda, né, jovens e tal. Mas isso também não significa muita coisa, não, sabe? Tem muitas pessoas. Enfim, né? Nós estávamos ontem vendo no Livro dos Espíritos as classes dos espíritos. Quem esteve conosco viu. Dentro das 3 ordens, tem a classe, tem a segunda ordem, que são os espíritos imperfeitos, e então tem tem 6 classes, está dividido em 6 classes a terceira ordem. Então, ali, nessa ordem de espíritos imperfeitos, estão espíritos de todos os matizes. Então, os casamentos realizados por essas almas que estão, e que representam 90% da humanidade, são os espíritos imperfeitos. 90%. 90% está naqueles os espíritos neutros, que eles não... Se eles estão num grupo onde se fala do bem, eles são do bem. Se estão num grupo onde as pessoas estão voltadas para o mal, ele também pende para o mal, aquelas almas que ainda não se definiram. Então, é a grande maioria. Então, os casamentos que ocorrem aí, normalmente, eles não se mantêm. E, às vezes, um dos cônjuges está numa faixa e o outro está em outra. Muito diferente. Mas, durante o namoro, né, existe aquela hipnose que acontece, né? Então, daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus. A lei é de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu,
Essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Então, nós vamos parando por aqui. Aí vem aquela teoria, né, das almas gêmeas, né? Todo mundo procurando alma gêmea, ninguém encontra. Quer dizer, tem gente que encontra. Mas encontra muita algema, né? Algema, alma gemida. Tem uma... Vou falar para vocês, no meu canal do YouTube, eu tenho um estudo sobre almas gêmeas, que está em um dos meus livros. E aí, lembrando, né, que o Emmanuel fala sobre isso em todas as obras dele. Inclusive, ele fala das almas gêmeas no Consolador. Ele recebe uma interpelação da Federação Espírita Brasileira, quando tem um capítulo lá, né, em Consolador, Almas Gêmeas. E a Federação Espírita Brasileira diz para ele tirar aquele capítulo, ou explicar melhor, porque o Kardec diz que não há metades eternas, né? E aí ele diz o seguinte, que quando ele fala em alma gêmea, em O Consolador, ele não está se referindo a metades eternas. Ele está falando de outra coisa, né? Então, é interessante, é algo que nós precisamos estudar. E por essa razão, né, na Terra, a grande maioria dos casamentos, eles são ou entre almas indiferentes, que são os casamentos acidentais que acontecem. Só acho que não. Casamento acidental, que pode dar certo ou não, a chance de não dar certo é grande. Casamento de provas, que é praticamente todos. Casamentos de provas e expiações, né? E os casamentos das almas afins, que são as almas que pensam igual, não significa que são almas nobres. Elas podem ser afins no mal, não é? Não tem aquele filme Bonnie e Clyde? Eles tinham afinidade. Era alma gêmea. E muitas almas gêmeas hoje não se encontram porque lá atrás se acompliciaram no mal, né? Fizeram coisas e agora ficam proibidas de estarem juntas. E o casamento missionário, são aquelas almas missionárias, como, por exemplo, Allan Kardec e a Mary Gabrielle Boudet, né? Que é raro, raríssimo. Tá bom? Então, eu vou... Alma gêmea, eu acho que almas afins, assim, é uma raridade, eu acho. É muito raro. Mas, assim, nós teremos que fazer um seminário sobre alma gêmea. Vamos fazer qualquer dia? Acho que era bom. Só para a gente ficar pensando, né? Dedo Ou a alma é alma gêmea ou alma gêmea, né? É alma gemida, algema. Isso é mais fácil de encontrar. Então, nós vamos pedir aí para Juliane, né? Fazer a nossa oração, Juliane. Vamos. Agradecer este momento. Querido Pai, muito obrigado por esta oportunidade, que aqui estamos entre família, amigos. Estamos aqui, Pai, em Teu nome, para que a gente possa aprender mais. E muito mais que isso, colocar em prática aquilo que aprendemos. Também te pedimos que a luz do Evangelho possa iluminar famílias, pessoas que estão passando por momentos difíceis, por momentos dolorosos. Sabemos que nascemos com propósito e muitas vezes, dentro desse propósito, passamos por provas ou expiações. Mas que Tu possa dar força a cada um de nós
para que a gente possa sair bem em nossas tarefas. Muito obrigada, que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Então, vocês estão vendo aí, né, agora um slide, né? Escape calórico. Ele deve estar pegando metade da tela de vocês, tá? Porque tá dando para ver? Não, Não, eu não tô vendo. Não? Não. Não. Então, peraí. Que bom que falaram, né? Porque senão eu ia ficar igualzinho eu fiquei aquela vez. Agora deu. Falando, achando que... Me achando, né? E... Agora deu, né? Deu. Muito bem. Nós estávamos conversando sobre essa molécula chamada adenosina trifosfato, né? Mas eu falei para vocês que ninguém precisa decorar isso, mas é algo importante, só para a gente recordar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa aqui é a mitocôndria, né? Que é uma organela, estão lembrando? Que é essa organela? Ela é tipo um fogãozinho que mora dentro das células. Todas as células têm uma organela, ou várias dentro dela. E esse fogãozinho, ele tem uma tarefinha que é produzir energia, para devolver essa energia para a célula, para que ele é um fogão, para que ele possa acender, precisa de material. Qual é o material que acende esse fogo dentro da mitocôndria? Essa organela, dentro de uma célula, imagina o tamanho disso, né? Ele precisa de oxigênio e de glicose. Então, nós respiramos, né? E o nosso sangue transporta oxigênio até a célula. Nós ingerimos carboidrato, nós comemos coisas e o nosso sangue leva glicose para a célula. Então, essa composição aí de glicose com oxigênio gera um fogo ali, a imagem figurada, na mitocôndria, né? Tipo assim, é como se você colocasse madeira, colocasse mais alguma coisa e acendesse, e aí fica gerando um calor, né? E aí, isso daí, ele retorna para a célula em forma de energia. Então, quando nós estamos na academia, nós estamos queimando ATP, né? Adenosina trifosfato. Essa molécula, ela carrega, é como se nós falamos no nosso último encontro, como se ela fosse, nós estivéssemos numa ilha deserta, e aí não tivéssemos como sair dali, e a gente fizesse uma jangada, e aí ficássemos em cima da jangada. Então, essa molécula que é produzida lá na mitocôndria, ela é como se fosse uma jangada que a mitocôndria faz, e em cima dela vai a energia, que nós usamos para tudo, inclusive para pensar. O pensamento gasta energia, o pensamento queima glicose, pensamento é matéria, pensamento pesa, né? Por isso, quando a pessoa fala que pensamento é isso, aquilo, outro, né? Controlar pensamento é uma matéria. Então, o que acontece? Quando a mitocôndria está pegando esse oxigênio que nós respiramos, foi lá junto com a glicose e transforma isso em uma energia, ele transforma numa matéria que nós achávamos que a última matéria que existia era o átomo, mas nós sabemos que existem ondas, né?
Estamos até estudando ondas. Em Gênese, estamos estudando ondas. Estamos estudando ondas também em mecanismos da mediunidade. Em Gênese, nós estamos estudando fluido cósmico. O gás é dela, né? Não, vai ser churrasco. Não vou falar em nada. Vai ser um churrasco. Ô, Rosa, se puder desligar o microfone. Então, o que acontece? Essa é quando a mitocôndria ela vai transformar a glicose e vai transformar o oxigênio em energia. Então, são criados os fótons, né? Que são partículas subatômicas, abaixo do átomo, né? Faísquinha de luz. A luz, ela ainda é matéria também. É uma matéria, né? A luz, né? O que é a luz, né? A matéria é luz coagulada, mas a luz, ela já é uma modificação do fluido cósmico universal. A luz é uma matériazinha. Então, o fóton, ele é essa faíscazinha que gera calor. Só que o que acontece? Esse fóton, ele é vertido em plasma e se transforma em caloria, certo? Então, você come um biscoito, é X calorias. É tudo na mitocôndria que isso acontece. Só que quando esse fenômeno está acontecendo, há um escape calórico. É como quando você bate palma, você está querendo tirar um som. Sai o som, né? Mas sai também um calor pela sua mão, um escape calórico. Então, lá na mitocôndria, ocorre um escape calórico, ou seja, um tanto de energia não vai para aquela jangada. Fica ali uma nuvem de fótons ali na célula. E essa nuvem fica ali, ela tem energia. E o que é esse escape calórico, essa nuvem de fótons que não vai para a molécula de ATP, né, que é quem carrega a energia? O que ela faz, esse escape calórico? Ele puxa energias do perispírito. Porque o perispírito está vinculado ao corpo, molécula a molécula. Tem os locais que ele está mais preso, né? Nos nossos plexos, nos nossos chakras. Mas é molécula a molécula. E isso se dá através do fluxo sanguíneo. Nós vamos entender isso mais para frente. Então, essa nuvem de fótons, né? Fica ali aquela nuvem. Imagina uma nuvem cheia de raiozinhos, né? Ela é magnetismo puro. Então, ela puxa energias do perispírito que são de outras categorias, são de categorias da quarta dimensão. Ela forma como que um campo magnético que atrai, e aí, esse plasma que está se formando ali, como se fosse vamos dizer assim, um caldozinho, forma o ectoplasma. É assim que se forma o ectoplasma. Então, o ectoplasma ele é produzido a partir das mitocôndrias. O ectoplasma, então, ele é formado de 7% de energias anímicas, da nossa glicose, da nossa respiração. E 93% de energias, né, de outras categorias, que vêm do perispírito, do mundo espiritual, que vêm da biosfera, né? Então, o ectoplasma, né, que nós sabemos que é aquela matéria branca, que os médios que produzem muito ectoplasma saem pelos ouvidos, não é? Quem já viu fotografia de espírito, de médium doando ectoplasma para a produção, para a materialização de espírito, por exemplo, né? Então, você vê que sai pelos orifícios, pelo nariz, pelo ouvido. Por isso, gente, que labirintite, né, é uma inflamação do labirinto e tem uma relação com o ectoplasma, né? Porque às vezes o excesso de ectoplasma, porque não é todo ectoplasma que a gente enxerga.
Então, ele inflama o labirinto, entendeu? Esse ectoplasma também, ele se transforma em catarro, vai para o pulmão, né? Cadeia respiratória, produzindo asma, né? Esse ectoplasma que o médium produz, ele é uma condição necessária para qualquer fenômeno mediúnico, porque o ectoplasma é o veículo de transmissão da onda eletromagnética que está imantada com pensamentos e com emoções. Por onde que essa onda eletromagnética ela vai caminhar, né? Sobre o que ela vai caminhar, né? Qual é o veículo que vai carregar a onda? É o ectoplasma. O fenômeno mediúnico não se restringe, portanto, à captação da onda. Então, vem a onda, mas ela precisa ser carregada. Precisa de um meio de propagação, assim como o som. Se você falar no vácuo, você fala, mas não sai nada. Ninguém ouve, porque ali não tem o ar, né? É o ar que o som se propaga pelo ar. Então, a onda magnética mediúnica se propaga pelo ectoplasma, entenderam? Então, é esse meio de propagação, né, da onda magnética, é o ectoplasma produzido nas mitocôndrias. Por isso que o fenômeno mediúnico precisa sempre de um médium encarnado, porque tem os 7% do encarnado, 93% não, mas tem os 7% do encarnado. O ectoplasma também, ele é utilizado para tudo, para as curas, para fluidificar água, né, para fluidificar, para tudo, né? O ectoplasma, ele é esse meio de transporte. Então, nós vamos entender como que ocorre o comando mediúnico através da glândula pineal, certo? A glândula pineal, que é essa que está no centro do nosso cérebro, nós já estudamos ela bastante. Eu coloquei no grupo, não sei se vocês viram, uma fala do Sérgio Felipe sobre a glândula pineal. Recentemente, no nosso grupo de estudos, eu posso colocar novamente, se alguém perdeu. Então, a glândula pineal, ela é a comandante, comanda o ciclo de produção do ectoplasma. Ela forma o campo para que seja possível a captação mediúnica. A glândula pineal comunica-se com todo o organismo por via hematógena, pela circulação do sangue. Comunica-se também com o organismo pela via neurológica, que está escrito errado. Ela é uma glândula neuroendócrina, tá vendo? Ela também produz hormônios. Então, olha como ela é. Olha quanta coisa aqui que a glândula pineal faz. Por isso que ela que comanda tudo isso. A produção do ectoplasma, ela que forma o campo para a captação da mediunidade, e ela que faz essa comunicação. É o nosso sangue que comunica todos os órgãos uns com os outros. Portanto, há uma coerência. Lembra-se que nós falamos que dentro das nossas células transita a eletricidade. Nós somos seres elétricos, né? Portanto, somos seres magnéticos, onde tem eletricidade, tem magnetismo. Por que isso acontece, né? Por causa de uma bomba que tem, né, nas nossas células, que não é bomba de explodir, que se chama bomba de cálcio e de próton. Entra cálcio, próton, eles têm valência, um é positivo, outro é negativo. Então, por isso é que nós sabemos que há um trânsito de eletricidade no organismo, de magnetismo. Isso hoje já é
utilizado na medicina através de inúmeros aparelhos, né? Eletroencefalograma, eletrocardiograma, é tudo a partir disso, né? Agora as ondas sonoras também, não é? Fazer a ressonância nuclear magnética, ondas de som que pega no magnetismo e devolve aquilo e aquilo se transforma em imagem. Então, o magnetismo no nosso organismo está comprovado, certo? Aí, o que ocorre com essa questão de cálcio e prótons nas nossas células? Nós formamos uns grânulos, são os cristalzinhos de apatita. Esses cristais de apatite, esses grânulos, eles se formam a partir da mitocôndria, certo? Na glândula pineal. Eles são essa usina de cálcio. Entenderam? Então, nós temos esses cristais que se formam também como se fosse no fogão, né? Naquela confusão toda lá, se formam cristais, né? Cristal de açúcar, vamos colocar assim, tá? Mas são cristais de apatita. A mediunidade da pessoa vai depender da produção ectoplásmica. Aqui nós estamos vendo a coerência que existe em tudo isso. Não existe médium ostensivo sem uma produção de ectoplasma significativa. Ele pode ser um médium, assim, sensitivo, tal, tem aquelas intuições, sonha uma vez por ano. É médium porque tem um corpo, é médium. Mas o médium ostensivo, ele sempre produz muito ectoplasma. O ectoplasma, quando é produzido, ele gasta glicose, lembra? O que é que vai lá para produzir isso aqui, se não oxigênio e glicose? Se você produz muito ectoplasma, é porque está havendo um escape calórico enorme lá na mitocôndria, entenderam? Lembra que o escape calórico é que forma o ectoplasma, né? Deixa eu ver, acho que está aqui. Escape calórico, tá vendo? Aquele fóton lá, aquilo que escapa. Então, se você produz muito ectoplasma, você, na melhor das hipóteses, vai ser uma pessoa cansada. Está sempre meio cansado, né? Entra nos ambientes, sente tudo, a pessoa te suga. Os espíritos olham para você, chega perto, vê aquela luz, vê que você é quentinho, porque você é médium, né? O médium, ele é uma luz na escuridão, suave luz nas sombras. Tem um livro que chama-se A Mediunidade Sem Lágrimas. Belíssimo. E fala sobre isso, que o médium ele solta um calor, porque, lógico, a mitocôndria dele, né, está produzindo calor. Isso, o espírito desencarnado não tem mais, ele sente muito frio. Então, quando ele sente muito frio, por isso que a gente fala, quem fala que o inferno é quente e que está em Rondônia, está enganado. O inferno é frio. Se ele tiver que estar em algum lugar, não é Rondônia. Porque os espíritos sofredores que estão nos umbrais, eles sentem frio, eles sentem falta do corpo, né? E o médium, então, é essa pessoa que exala um calor. Calor humano, né, que chama. Aí, o espírito, ele se aproxima do médium, muitas vezes, só para se esquentar. Igual você se aproxima de uma fogueira. Mas é exatamente isso. O médium é uma fogueira para um espírito que está com muito frio. Então, nós temos que ter muita cautela onde pisamos os nossos pés. Entendeu? Porque os nossos pés, ele é o nosso polo
mediúnico telúrico, que nós chamamos, né? Os pés, eles captam as energias densas que vêm da terra, as energias mais telúricas. Os espíritos que estão numa faixa ainda muito telúrica, né? Então, eles estão, vamos dizer assim, em ambientes, e os nossos pés vão captar as doenças deles. Por isso que a gente fala, você tem que ter cuidado se você bota o seu pé, né? Isso aí é a sabedoria popular, não é? O povo sabe. Eu não vou colocar meu pé nessa confusão aí, né? A gente não fala isso. Então, aí o nível da sua mediunidade vai depender dessa produção aqui, né? E a produção ectoplásmica, ela surge a partir da mitocôndria. Então, há toda uma relação aí, né? Porque nós vamos entender o que são esses grânulos de apatita que se formam lá na nossa glândula pineal. Não só lá, mas lá também. Então, a onda magnética na glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela tem mitocôndrias. Formam-se cristais de apatita na mitocôndria, fica dentro da glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela capta a onda magnética, certo? Aí vamos lá para os cristais de apatita. Isso tudo é só para a gente entender que tudo isso é ciência espírita, né? E que quando a gente compreende, nós vamos entendendo muitas coisas que acontecem conosco. Então, a apatita, esse cristal, é um cristal que tem na Terra, que em qualquer lugar tem esse cristal. Lembra que nós temos minerais dentro de nós, né? Passamos pelo reino mineral, então nós temos apatita também, temos ouro, temos tudo. A apatita é uma estrutura diamagnética, ou seja, ela repele campos magnéticos. Certo. Por exemplo, a esponja é uma coisa que ela absorve água, né? O vidro, ele repele a água, entendeu? Repelir é não absorver, certo? Então, uma onda magnética que bate num cristal de apatita, ele não continua seu caminho. Ele é repelido, né? Ele bate e volta. Como você entra numa caverna e você fala, né? E aí o som reverbera, porque ele bate nas pedras, e a pedra não é como o ar, né? Ela não consegue absorver tudo aquilo, então ela repele o som, não é? E aquilo fica reverberando ali. A mesma coisa acontece com o magnetismo. Então, dentro da glândula pineal existem esses cristais. Então, a glândula pineal, ela é uma caixa de ressonância, como se ela fosse uma sala de espelhos. Imagina uma sala de espelho, você joga a luz ali, o espelho não absorve a luz, então ele fica repelindo a luz fica batendo, e a luz fica capturada, fica presa. Chama-se caixa de ressonância. Fica preso, o som pode ficar preso, né? Se ele não tem um meio de propagação, ele fica ali. Então, o que acontece? A depender da quantidade de cristal de apatita que você tem na sua glândula pineal, você vai criar um campo magnético maior ou menor dentro da glândula. Então, o que acontece? A glândula pineal, ela capta a onda entra dentro da glândula. Chega lá, essa onda, ela bate num cristal. Aí ela bate naquele cristal, aí aquele cristal repele a onda, ela vai, tenta sair por aqui, encontra outro cristal. Sair por aqui, encontra outro cristal. Então, ela fica retida dentro da glândula pineal. Então, ela fica retida na caixa de ressonância que a glândula pineal acaba se transformando.
A energia retida cria um campo. Imagina, né? Você tem ali um magnetismo, ele ficou retido, ficou rodando ali. Aí ele vai criando um campo magnético. Na glândula pineal, existem essas estruturas chamadas pinealócitos, que eles são responsáveis pela produção de hormônios. Lembra que nós falamos que a mediunidade estava relacionada com a nossa produção, com os nossos hormônios? É por isso. É porque a onda magnética, ela vai interagir, vai criar aqui, né? Ela vai dar impulsos nos pinealócitos e que regulam a produção hormonal. Agora, que tipo de impulso que ela vai dar, né? A depender de qual foi a onda que foi captada. Essa quantidade, o quanto de campo isso fez. E então nós vamos ter um distúrbio hormonal, ou não? Entenderam? Você está entendendo? Aqui nós estamos falando, e depois nós vamos... Vocês querem falar alguma coisa? Nós já estamos terminando o dia de hoje. Pelo menos entender o que tem a ver com os hormônios, né? Então, se nós captamos uma onda magnética num ambiente, é uma onda que vem carregada de uma informação de irritação, né? De irritação, ou de ansiedade, de tristeza, seja o que for. E é uma coisa forte, aquilo pode influenciar na nossa produção hormonal ali, ó. Então, por isso que um estresse pode alterar a menstruação. Não é? Não acontece isso quando você está estressada? Mulher? Você pode ter problemas nas suas glândulas, várias coisas. Porque a produção dos hormônios, ela pode sofrer alterações, né? A partir do que foi que você captou. Só para a gente terminar esse slide aqui, ó. A glândula pineal e o líquor. Aqui nós vimos a glândula pineal e a onda magnética lá dentro. Agora, o líquor. Dentro da nossa cabeça existe um líquido, uma água com sal. Pode abrir a cabeça de qualquer pessoa, vai escorrer uma água. A glândula pineal, ela está submersa nesse líquido, sabe? Ela está nadando nesse líquido. Chama-se líquido cefalorraquidiano. Ele é uma solução eletrolítica, então ele é sal, tem água com sal, é exatamente isso. Lembra tomar banho de sal grosso? Pode tomar, faz sentido. Porque o sal é condutor de eletricidade. Então, aquela energia que foi captada pela glândula pineal, aquele campo magnético, ele vai fazer uma coisa também. A energia eletromagnética, ela vai... Lembre-se que essa energia captada pela onda, ela está carregada de informação, de sensações, boas ou não. Entenderam? Está carregada de informação. Então, essa energia, ela vai ter uma vazão, um escape, nesse líquido. Vai cair um tanto desse eletromagnetismo no líquor cefalorraquidiano. Esse líquor, vão acompanhando o raciocínio aí, gente. Ele envolve o cérebro por fora e por dentro. Cérebro, que a gente fala, tem a massa cerebral, né? Por fora não é por fora da cabeça, não. É lá dentro mesmo, né? Tanto que o cérebro, esse líquido, né, deixa o cérebro sempre... Pois nós temos que tomar muita água. Quando a pessoa não toma água, sente dor de cabeça, às vezes dor de cabeça é só por falta de água. Quando ela ingere álcool, ela vai sentir dor de cabeça, porque o álcool, ele é de densidade menor que a água, então ele entra na célula e toma o lugar da água, né? O líquor envolve o cérebro por fora e por dentro. E aí ele vai caminhar pela nossa medula espinhal. Então,
dali vai pela medula espinhal. Então, vamos prestando atenção. O líquor, a glândula pineal está no centro de massa do cérebro, lembra? Ela está carregada de informações. Um tanto disso vaza para o líquor. O líquor, ele envolve todo o cérebro, ele vai caminhar pela nossa medula espinhal, né? Pela nossa coluna, né? Todas as raízes nervosas dos plexos, plexo no corpo físico, chakra no perispírito, tá, gente? No corpo físico chama plexo. No perispírito, chakra. Todas as raízes nervosas dos plexos, dos nervos que envolvem os órgãos, as vísceras são banhadas pelos líquidos. As nossas vísceras, tudo isso é banhado pelo líquido. Então, vocês vejam que uma sensação de angústia, de medo, seja do que for, que entrou, porque entra sempre pela pineal, ela vai invadir o líquido e ela vai lá para a nossa víscera. A pessoa pode vomitar, a pessoa tem diarreia. Por isso. Isso vai para lá, né? Crise de pânico, né? A pessoa fica nervosa porque ela vai atingir todas as raízes nervosas. Então, em verdade, nós não estamos colocando aqui nada novo, nós só estamos aquele conhecimento que a gente passou, que nós passamos na nossa primeira e na nossa segunda aula, nós estamos só repetindo e mostrando cientificamente como que isso se dá. Porque a partir do momento que nós vamos conhecendo o processo, nós também podemos começar a ter controle sobre ele, ou nos entusiasmarmos mais e ficarmos mais conscientes das situações nas quais nós nos colocamos. Tá bom? Eu sempre acho que eu falei um monte de coisa que ninguém entendeu. Deu para entender mais ou menos? Me acalmem. Eu sim. Mas é um conteúdo que tem que reassistir. Hã? É uma medida de espera do mundo de força. Dá para entender, só que é um conteúdo que tem que reassistir mais uma vez. Não dá para ficar só em uma aula. Eu vou fazer assim, ó. Tem uma apostila, lembra? Passei para vocês, eu vou recolocá-la, tá bom? Porque está escrito, né? E realmente esse conteúdo nós temos que voltar. Ainda bem que está gravado, né? Porque eu já fiz tantas vezes esse seminário e aí, graças a Deus, estamos conseguindo gravar. Então, meus queridos,